Bem-vindo a mais uma aula aqui do EBD em Foco. Eu me chamo Herberson, vou ministrar agora a lição número 2, a lição que tem como título A Inspiração Divina da Bíblia. Estamos estudando a revista CPAD do primeiro trimestre do ano 2022, a revista que vem aí falando sobre as Sagradas Escrituras. No caso, nós vamos estudar sobre a Bíblia Sagrada. Na lição número 1, falamos aí da autoridade da Bíblia. Foi uma lição assim bem geral, falando de vários pontos. A partir de agora da lição número 2, vamos entrar em alguns detalhes. As lições elas seguem uma sequência lógica. É muito importante acompanhar as lições na sequência, porque a gente vai construindo uma ideia, a gente vai construindo o conhecimento. Isso aqui acontece aos poucos. Então, se você é professor da EBD e vai ministrar, quem sabe, a lição número 5, é bom você assistir a aula 1, 2, 3 e 4, de estudar, aprender, entender, para que você possa compreender o assunto por completo. Então, os assuntos estão interligados, por isso eu já faço aqui o convite para que você possa continuar acompanhando as nossas aulas aqui no EBD em Foco e os nossos subsídios em vídeo, áudio e PDF. Eu já vou aqui falar um pouco do nosso conteúdo, né, que vai te ajudar a entender essas lições, inclusive o slide em PowerPoint, que é este slide que estou usando aqui na aula, que você pode ministrar na sua igreja com o slide em PowerPoint. Nós fizemos algumas atualizações no slide. A lição 1, a gente já trouxe um modelo novo. Agora na lição 2, a gente deu uma melhorada, colocamos os versículos. Isso aí estava faltando na lição 1, a gente colocou agora os versículos na íntegra, os mais importantes. Então o slide está bem mais completo e aos poucos a gente vai atendendo aí o feedback dos irmãos que querem aí um slide melhor. No caso, quem quer um slide mais resumido, como o slide em PowerPoint, você tem toda a liberdade de cortar algumas coisas, excluir alguns slides. Tá? Quem quer o slide mais completo, usa do jeito que está. De certa forma, o objetivo do slide é que nós possamos aprender esse assunto aqui. Então eu uso aqui no vídeo do YouTube e você usa na sua igreja. Como a gente vai falar da inspiração divina da Bíblia, esse assunto é muito importante porque a Bíblia, se ela tem autoridade, é porque ela tem uma origem divina. Ela foi, no caso, escrita por autores humanos, mas que foram usados pelo Espírito Santo para que tudo que fosse registrado ali tivesse uma aplicação prática na nossa vida. Tudo que está registrado na Bíblia aponta para Cristo, tudo que está registrado fala de salvação, o objetivo é apresentar a mensagem de salvação e tudo isso foi conduzido pelo Espírito Santo. Não surgiu aleatoriamente, mas Deus trabalhou na construção da Bíblia para que ela chegasse até nós e nós usássemos ela hoje através da Bíblia. Tem encontro com Cristo, salvação, vida eterna, e isso só foi possível por causa da inspiração. Então a Bíblia é sim um livro inspirado, né? E inspirado por Deus. Isso é muito importante a gente destacar, muito importante mesmo. Então a gente vai entrar nesse assunto. Convido você para assistir essa aula até o final, né? E complementar aí no site ebdenfoco.com com os outros conteúdos. O texto áureo diz assim: toda a escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça. 2 Timóteo 3,16. Eu recomendo você dar uma lida nesse texto em versões e traduções diferentes e fazer uma comparação. É muito importante fazer isso. Verdade prática. A inspiração da Bíblia Sagrada é divina, verbal e plenária. Portanto, a Bíblia toda nos ensina, corrige e instrui. Isso aqui é muito importante também, essa verdade prática, porque ela traz um resumo geral do que a gente vai estudar. Então, essa inspiração ela é divina, ela é verbal, porque foi algo que foi transmitido, uma mensagem transmitida, e plenária, porque ela é completa, ela é plena. No caso de Gênesis a Apocalipse, todos os livros da Bíblia foram inspirados igualmente. Não tem um livro mais importante do que o outro. A leitura bíblica em classe se encontra em 2 Timóteo 3, de 14 a 17, 2 Pedro 1, 19 a 21. Você que já está acostumado, sabe que a gente pula essa leitura, né, para ganhar tempo no vídeo. Você que não está acostumado ainda com essa ideia, é mais a questão de tempo mesmo no vídeo e também uma leitura que você tem que fazer em casa de forma mais detalhada, né, meditando, então fazendo algumas anotações. Então a gente vai avançar aqui, tá? Não significa que ela não é importante, ela é muito importante sim, a gente vai voltar a essa leitura durante o texto. Vamos para a introdução aqui da revista. Eu faço a minha introdução no começo, agora a introdução da revista. A inspiração divina das Escrituras foi operada sobrenaturalmente pelo Espírito Santo, que nos deu a Bíblia, a única revelação escrita de Deus para a humanidade.
esta lição, veremos que a inspiração da Bíblia é divina, verbal e plenária. Então a Bíblia, ela é a única revelação de Deus. No caso, a gente falou na lição anterior, né, sobre as revelações, a revelação geral de Deus, aí teve a revelação especial, que a gente falou que é a Bíblia e Jesus Cristo, mas a revelação escrita é unicamente a Bíblia, não teve outra revelação escrita. A gente pode até ler livros de teólogos renomados que tenham muita coisa interessante, importante, mas aquilo ali, apesar de nós aplicarmos muita coisa na nossa vida, não é inspirado e não tem autoridade sobre a nossa vida, como no caso da Bíblia. Então, nesse sentido, a Bíblia Sagrada é para o crente salvo a inspirada, inerrante e infalível palavra de Deus. Vale ressaltar que a gente está colocando isso aqui dentro de um contexto da interpretação correta das Escrituras. A gente vai falar mais na frente sobre essa questão, mas assim, a gente vai ter lições futuras que vai falar de interpretação. Então a ideia é que nós possamos ter a Bíblia como inspirada, mas saber ler a Bíblia e aplicar corretamente. Não fazer isso de maneira assim cega, de maneira assim sem nenhuma análise crítica. Que nós possamos ter a Bíblia como inspirada, a palavra de Deus inerrante, mas que nós tenhamos a capacidade de fazer uma análise crítica do que está escrito e aplicar corretamente na nossa vida. Então vamos lá, vamos avançar aqui. Tópico 1, a doutrina da inspiração bíblica. Vamos lá. 1.1, a inspiração bíblica é divina. Nas páginas do Antigo Testamento, a expressão "assim diz o Senhor" e outras parecidas, aparecem mais de 3.800 vezes. Moisés, por exemplo, no Monte Sinai, escreveu assim, escreveu todas as palavras do Senhor. Então não foram palavras dele, mas palavras do Senhor. Jeremias também, não esqueças nenhuma palavra. Jeremias 26:2. No caso, tudo que foi escrito ali foi revelado por Deus. No texto do Antigo Testamento também, Paulo disse que usava as palavras que o Espírito Santo ensina, 1 Coríntios 2:13. Daí João assegura que o Senhor lhe revelou coisas que brevemente devem acontecer, Apocalipse 1:1. Então a gente vê aqui que João não escreve qualquer coisa, mas aquilo que foi revelado a ele. E o próprio Jesus também vai dizer ali que nenhum jota ou tio se omitirá da lei, no caso o Antigo Testamento, Mateus 5:18. Então a gente observa que as Escrituras reivindicam que a mensagem bíblica veio da parte de Deus. Então na própria Bíblia a gente tem essa reivindicação de que realmente a Bíblia ela veio de Deus e é a palavra de Deus. Tópico 1.2, a inspiração bíblica é verbal. Ratificamos que a Bíblia é divinamente inspirada, 2 Timóteo 3:16. É bem fácil de decorar essa passagem, a gente só lembrar de João 3:16, 2 Timóteo 3:16, enfim. Então fica fácil de você decorar isso aí. A palavra usada aqui, no caso inspirada, é theopneustos, que significa literalmente soprada por Deus. Nesse sentido, a inspiração é chamada de verbal porque Deus soprou os escritores sagrados aquilo que deveria ser escrito. No caso, tudo que eles escreveram para a nossa edificação, para o nosso ensino. É aquilo que a gente precisa. Nós não temos não tem a necessidade de nós especularmos algumas coisas a mais, o que poderia ter acontecido, o que aconteceu nesse intervalo de tempo, de algumas histórias, enfim, ficar conjecturando coisas na Bíblia, porque o que está lá é o que a gente precisa. A revelação que nós temos é necessária. Então Deus colocou ali, inspirou os escritores para que fosse escrito somente o necessário. Porém, os autores bíblicos não foram usados automaticamente, como se escrevessem um ditado. Eles foram instrumentos de Deus e cada qual com sua própria personalidade e talento escreveram, inspirados pelo Espírito Santo. Então isso aqui é muito importante destacar. Os escritos bíblicos não foram feitos parecidos assim com o que acontece no espiritismo, que a pessoa recebe, eu vou colocar recebe entre aspas, no espírito, sei lá como é que é aquilo, não quero entrar em detalhes também na questão do espiritismo, mas a pessoa recebe um espírito e fica escrevendo como se fosse aquela pessoa que morreu, que se apoderou dela. Acho que não sei se é psicografia que fala, Então a pessoa perde os sentidos e outra assume o sentido. Não foi dessa forma.
Não foi assim que o texto bíblico foi escrito. Também não foi um ditado direto, onde Deus apareceu e começou a falar: olha, Paulo, escreve assim, assim, assim. Olha, Moisés, escreve assim, assim, assim. Não, também não foi dessa forma. Deus usou cada um de acordo com a personalidade de cada um e o talento de cada um. E ali, né, o Espírito Santo vai direcionar, ou seja, direcionou para que tudo que fosse escrito servisse para nós nos dias de hoje. Então essa ação divina foi tão intensa que todas as palavras registradas na Bíblia eram exatamente as que Deus queria ver empregadas nas Escrituras. Então é muito importante nós entendermos que tudo que foi escrito, é claro que é o conjunto da obra. As palavras isoladas, elas não fazem sentido. Quando você junta as palavras, o que a gente vai ter aí? A gente vai ter uma frase que faz sentido, uma frase organizada dentro das normas de uma língua, no caso, o grego, o hebraico, um pouco de aramaico, e também, no caso, traduzido para o português, dentro das normas do português, algo que está lá, que faz sentido e que tem como aplicar na nossa vida. Tópico 1.3, a inspiração bíblica é plenária. A inspiração da Bíblia também é plenária, isso é, a inspiração é total e completa, tanto antigo quanto novo, do Novo Testamento. Tem gente que tem opção, assim, né, por um livro da Bíblia, ou pelo Antigo ou pelo Novo Testamento. Eu gosto mais do Novo, né? Eu gosto mais do Antigo. Assim, isso é um gosto pessoal, não é pecado nenhum, não tem nenhum problema. O problema é você achar que um é mais inspirado do que o outro, que um é superior ao outro. É claro que, de certa forma, o Novo Testamento é superior ao Antigo, porque no Novo Testamento revela-se Cristo. De fato, sim, ele é superior, mas não em termos de inspiração, mas a revelação que foi dada, que é por meio de Cristo. Então, o Antigo Testamento, ele é sombra, ele aponta para Cristo. No Novo Testamento, Cristo se revela, mas em termos de inspiração e de autoridade, o Antigo e o Novo Testamento, né, são iguais. Tá? Então, Paulo coloca que toda a Escritura é inspirada. Essa tradução desse versículo vai variar de uma Bíblia para outra, mas o que ela está querendo dizer é o seguinte, que tudo que está registrado, tudo que foi, né, ali organizado por Deus, escrito pelos autores humanos, mas inspirados pelo Espírito Santo, toda essa escritura sagrada, ela de fato tem autoridade, ela é inspirada e tem ali o papel, né, no caso, o objetivo de nos ensinar o caminho de salvação. A gente sempre vai falar disso aqui, sempre, sempre, sempre. A gente vai tocar nesse assunto da questão da salvação, que é o propósito das Escrituras. Tá? O propósito é apresentar Cristo, é apresentar a mensagem de salvação. Então, a inspiração veio nesse sentido, para que tudo que fosse escrito realmente para, né, mostrar o caminho de salvação. Então, a inspiração, esse tema, ele é um tema, assim, vale ressaltar que é um tema não tão simples assim. Para algumas pessoas parece ser muito simples, para outros nem tanto. Então, vale a pena nós meditarmos sobre o que realmente significa a inspiração. Nossa declaração de fé professa que a inspiração da Bíblia é especial e única, não existindo um livro mais inspirado e outro menos inspirado, tendo todos o mesmo grau de inspiração e autoridade. Isso foi o que eu falei anteriormente, né? Tá? Nenhum texto deve ser desprezado. Então, se você é pregador, ensina na igreja, você tem que estar preparado para pregar e ensinar em qualquer passagem bíblica. Não precisa ficar escolhendo. Tem pregador que só prega no Novo Testamento. Tem pregador que só prega no Antigo Testamento. Eu não sei se tem um chamado específico para isso, né? Olha, Deus levantou fulano de tal para pregar, mas ele vai pregar só no Novo Testamento. Eu não sei se isso faz sentido. De certa forma, quem está pregando a palavra tem que pregar no Antigo e no Novo. Mas eu tenho dificuldade com o Antigo Testamento, eu não consigo compreender. Olha, nós temos ferramentas, temos livros, temos cursos, temos muitas coisas. Estou falando de forma bem geral, tá? O EBD em Foco oferece, sim, muitas ferramentas, mas tem de forma geral por aí. Você pode se capacitar para entender o Antigo Testamento, entender que ele aponta para Cristo, tá? Ele aponta para a salvação que um dia viria, que no caso foi Jesus Cristo. E quando essa salvação se cumpre, que em Cristo aí tem o Novo Testamento, que fala do Cristo que já veio. O Antigo fala do Cristo que vai vir. No caso aos Romanos, lemos que tudo que dantes foi escrito para nosso ensino foi escrito. Então, Romanos 15:4, Paulo deixa bem claro, olha, nada foi escrito à toa, tá? Nada foi escrito por acaso,
tudo foi escrito de acordo com a nossa necessidade, para o nosso ensino. Então, nesse aspecto, ratificamos que a Bíblia não apenas contém ou torna-se a palavra de Deus, mas, sobretudo, ela é a inspirada palavra de Deus, plena, sem erros e sem falha alguma. Alguns teólogos vêm com essa ideia. Karl Barth foi um que defendeu essa ideia de que a Bíblia contém ou torna-se a palavra de Deus. É um movimento no meio evangélico que foca muito na pessoa de Cristo. Eles focam em Cristo. Cristo é a chave hermenêutica. Cristo é tudo que nós precisamos, e a Bíblia, ela serve de complemento, ela não é fundamental, ela serve de complemento para apresentar Cristo. É uma das coisas para apresentar Cristo, mas eles negam a infalibilidade da Bíblia. Para eles a Bíblia tem falhas, tem erros, ela erra, e eles dizem também que a Bíblia ela não é a palavra de Deus em si. Tá? Somente Cristo é a palavra. Segundo eles, a Bíblia ela torna-se a palavra a partir do momento que você lê e aplica na sua vida e chega ao conhecimento de Cristo. Então a Bíblia não é a palavra, mas ela torna-se a palavra de Deus. Essa frase é muito perigosa e adotar esse pensamento também é um pouco perigoso. Principalmente se a pessoa for um pouco leiga. Um pouco não, vou colocar assim leigo, não é um teólogo profissional. Nesse sentido, eu posso até dizer que eu sou leigo, apesar de ser formado em teologia, mas eu estou colocando aqui pessoas que têm doutorado em teologia, estudam esses teólogos mais avançados, Karl Barth, e dentre outros aí. Então, eles vão entrar nesses detalhes, mas trazendo para o nosso contexto, eu acho muito perigoso um ensino que afirma que a Bíblia ela se torna a palavra de Deus, ou que ela contém a palavra de Deus. Isso é muito perigoso. Eu prefiro acreditar e defender e ensinar que a Bíblia é a palavra de Deus. Só um detalhe, a gente não pode também ter a Bíblia como um amuleto, como assim, eu vou carregar a Bíblia para dar sorte, né? Porque ela é a palavra de Deus. Vou deixar aberta aqui no Salmo 91 que Deus vai me abençoar. Isso também tem que ser evitado. A Bíblia ela tem que ser lida e aplicada, ela é para isso. Se você tem uma Bíblia só guardada em casa, ela não vai te abençoar, ela não vai te trazer sorte, ela não é um amuleto. São palavras, ela é a palavra de Deus, mas se você não lê, ela não tem efeito na sua vida. E o objetivo é que ela transforme a sua vida. Então a gente tem que ler, meditar e aplicar a Bíblia na nossa vida, porque ela é a palavra de Deus inspirada. Vamos para o tópico 2, inspiração divina e os autores da Bíblia. Antes de começar aqui o tópico 2, eu vou só fazer uma observação com os irmãos que estão me assistindo, né? A gente tem no site do EBD em Foco agora a aula antecipada, as aulas das lições futuras, elas já estão gravadas no site ebdemfoco.com. Lá na parte de aula em vídeo, você vai ver no menu, aí você clica e aparece aula antecipada. Tem as aulas do primeiro trimestre, adultos e jovens, os trimestres anteriores, e tem aula antecipada. Você pode aí acompanhar, assistir as aulas das lições, lição 5, 6, até a lição 13, vai estar disponível. Se você entrar e não está disponível, é porque a gente está postando, mas se Deus quiser, na primeira semana de janeiro já vai estar todas as aulas postadas para você assistir antecipadamente. Tá? Somente no site EBD em Foco, aula antecipada. Tá? É uma aula exclusiva para o site EBD em Foco, totalmente gratuita, não precisa de cadastro. Tá? Vamos lá, fecha parênteses aí, vamos continuar. O tópico 2 fala assim, inspiração divina e os autores da Bíblia. Né? Tópico 2.1, a inspiração dos autores. O Espírito Santo garantiu a liberdade dos escritores bíblicos, conforme a capacidade de cada um. Portanto, a Bíblia possui particularidades quanto ao gênero literário, gramática, vocabulários e outros. Então, a Bíblia, como um livro inspirado pelo Espírito Santo, ele não é, como a gente já falou, não é um ditado, não é um tipo de possessão divina, né? Vamos colocar assim, uma possessão divina, não é nada disso. O Espírito Santo vai inspirar cada um e dar liberdade para cada escritor escrever de acordo com a sua capacidade, de acordo com o estilo literário que tem mais familiaridade e o estilo literário que, no caso, é mais útil para transmitir aquela mensagem. Então tem um estilo literário voltado mais para a profecia, mais profético, outro estilo literário mais apocalíptico, outro, no caso, narrativas, parábolas, enfim, a gente tem vários estilos diferentes. Então, apesar disso, os autores não se tornam intérprete do divino. Isso porque Deus não inspirou aos escritores apenas os pensamentos
ou as ideias. O Espírito Santo também inspirou cada uma das palavras que expressam com exatidão a mensagem divina. Então, o autor foi usado pelo Espírito Santo para escrever e registrar tudo aquilo que Deus falou para ele, ou que Deus, no caso, achou necessário. Isso João deixa bem claro no seu evangelho que Jesus fez muito mais, a gente vai ler esse versículo daqui a pouco, e ele só foi registrado o que é necessário para nós. Então a inspiração de Deus, ela também é nesse sentido, de conduzir o autor humano a escrever aquilo que realmente nós precisamos. O que é desnecessário não foi escrito. Vamos ler aqui 1 Coríntios 2, de 10 e 11. A novidade desse slide em relação ao slide da lição 1 é essa mãozinha que aponta o slide se você estiver assistindo pelo vídeo. Tá? Se estiver pelo áudio, não se preocupe, você vai ouvir aqui eu lendo o versículo. Mas se você estiver assistindo pelo vídeo, tem a mãozinha, significa que esse versículo ele está no próximo slide, tá? Somente ele na íntegra. Aí aquele professor da EBD que fala assim, eu quero colocar o meu aluno para procurar o versículo. Eu não gosto do versículo no slide. Aí você exclui esse slide do versículo. Não tem problema nenhum. Então o texto de 1 Coríntios 2, 10 e 11 fala assim, mas Deus nolas revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o Espírito do homem que nele está? Assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Então Paulo falando aqui que o Espírito conhece tudo, ele conhece tudo de Deus, que é o Espírito de Deus, ele vai falar das coisas de Deus. Ele faz uma comparação, que os homens, no caso, quem sabe tudo que está dentro do coração do homem? O próprio Espírito do homem. E quem é que sabe tudo das coisas de Deus? Então, o próprio Espírito de Deus. E ele nos revelou, tudo isso foi revelado. Então, o que nós temos em mãos, a Bíblia Sagrada, é a revelação de Deus para a humanidade. Tópico 2.2. As limitações dos autores. Os escolhidos por Deus para escreverem a Bíblia eram pessoas assim como nós, inclinadas às mesmas paixões e falhas. Vamos ver o que diz aqui Tiago 5,17. Fala assim, Elias era homem sujeito às mesmas paixões que nós, e orando pediu que não chovesse. E por 3 anos e 6 meses não choveu sobre a terra. Então isso é muito importante aqui também destacar que os autores humanos eram pessoas normais, pessoas comuns, como eu e você. Todos nós somos pecadores, mas aqueles que alcançaram a graça de Deus, foram salvos pela graça mediante a fé em Cristo Jesus, esses foram transformados, se tornaram santos. Então todos aqueles que creem em Jesus como Salvador são santos. Quando a gente olha para o Antigo Testamento, a gente vê vários profetas, escritores, e aqui Tiago, no caso aqui, cita Elias, um homem sujeito às mesmas paixões que nós. Elias não era diferenciado, Elias não tinha algo nele que fazia ele ser mais santo do que os outros. Nada disso, ele tinha fé em Deus. Simplesmente isso. E ele, mesmo sujeito às mesmas paixões que nós, teve fé em Deus, foi usado por Deus e, nesse caso aqui específico, não choveu. Moisés, por exemplo, sendo o autor do Pentateuco, foi impedido de entrar na terra prometida porquanto transgredira contra o Senhor no deserto de Zim. Então o próprio Moisés, que é exemplo para todos, de repente está lá Moisés, no caso, sofrendo consequência dos seus erros. Olha só, um homem que erra também. Mas isso não invalida, tá? Entretanto, nenhum texto das Escrituras, quanto à sua inspiração e veracidade, está condicionado às limitações de seus autores humanos. Isso é muito importante. Porque Davi pecou com Batseba, então os salmos que Davi escreveu não têm valor. Não é bem assim. Não é bem assim. Davi pecou, Davi se arrependeu. Então, mesmo sendo esse homem pecador como qualquer um de nós, ele foi usado pelo Espírito Santo. Ele escreveu ali, inspirado pelo Espírito Santo, cerca de 70 salmos. Então a gente tem ali, além da história de Davi em si, a gente tem os escritos de Davi e assim a gente entende que esses escritos são inspirados pelo Espírito Santo. Tópico 2.3. Os diferentes gêneros literários e figuras de linguagem. Cada autor fez uso de gêneros literários distintos, tais como narrativas, no caso 1 e 2 Samuel, poesia, salmos, provérbios, no próprio livro de Provérbios. Então são estilos literários diferentes que, no caso, o autor estava familiarizado e que também
para o propósito da época, é o estilo que deveria ser usado. Então, quando Paulo escreve cartas, é nesse sentido, ele está escrevendo o quê? Um texto que serve para ensinar e dentro de um formato importante para aquela época. A gente não vê cartas no Antigo Testamento. No caso, um livro inteiro considerando uma carta. No Novo Testamento a gente já tem várias cartas, porque o contexto é outro. O que exigia na época para que a mensagem fosse transmitida eram cartas. Então a ideia é que Deus possa transmitir a mensagem para que todos possam compreender. Deus ele não vai falar com o ser humano usando coisas mirabolantes, extraordinárias ou sobrenaturais. Existe o sobrenatural? Existe, sim. A gente sabe, a gente crê em milagres, somos pentecostais, mas Deus ele vai se comunicar com o ser humano da maneira mais natural possível. Ele vai procurar apresentar a mensagem do evangelho para que todos possam compreender, com estilos diferentes, com figuras de linguagem diferentes. Cada um tem a capacidade de compreender a mensagem do evangelho. Vamos falar um pouco das figuras de linguagem que foram usadas pelos autores bíblicos. Por exemplo, parábolas e enigmas. Além das parábolas do Novo Testamento, que Jesus conta, temos parábolas também no Antigo Testamento. Ezequiel 17:2, Filho do homem propõe uma parábola e usa de uma comparação para com a casa de Israel. Juízes 14:14 fala assim: Então lhes disse, do comedor saiu comida e doçura saiu do forte. E em 3 dias não puderam declarar o enigma. No caso, aqui Juízes tem um trecho lá e vai ser usado a enigma, uma figura de linguagem aí. Alegorias e hipérboles. É importante também nós entendermos essas duas figuras de linguagem. Tá? Aqui, Hebreus 9:9, que é uma alegoria para o tempo presente, que em si oferecem dons e sacrifícios que, quanto à consciência, não podem aperfeiçoar aquele que faz o serviço. Então, o escritor aos Hebreus, e também Paulo faz isso, ali em Gálatas, usa uma técnica de alegoria, onde uma mensagem é transmitida através de uma história em que todos os detalhes da história têm um significado. Isso é muito importante, porque na parábola, não. A parábola é assim, é uma história onde a história em si tem um significado só. A gente ouve a história e pega aquele ensino. Agora, a alegoria é uma história onde cada elemento da história tem um significado e transmite uma mensagem. E aí, no caso, a técnica usada pelo escritor dos Hebreus e por Paulo não é pegar o texto do Antigo Testamento e falar que são histórias fictícias. Não, são histórias reais. De fato aconteceu. Abraão de fato existiu. Moisés de fato existiu. As histórias todas aconteceram, sacrifícios e tudo mais. Porém, isso era apenas uma sombra, apontava para algo muito maior. Então ele vai usar essa técnica da alegoria e vai mostrar que cada elemento do Antigo Testamento, o escritor dos Hebreus faz isso, cada elemento, cada técnica, cada sacrifício, tudo aquilo tinha um significado. Então ele meio que, não vou dizer que ele alegoriza o texto bíblico, mas ele usa a técnica de alegoria para transmitir o ensino. Isso é bom fazer essa diferença. Tem as hipérboles, que no caso são figuras de linguagem de exagero. João usa isso aqui em João 21:25. Há, porém, ainda muitas outras coisas que Jesus fez, e se cada uma das quais fosse escrita, cuido que nem ainda o mundo todo poderia conter os livros que se escrevessem. Quando João escreve isso aqui, você pode até entender isso como algo literal. Não, João está falando do mundo todo mesmo. O mundo todo não vai conter os livros. Mas você pode entender isso aqui como um exagero de João. João não está mentindo, ele está usando uma figura de linguagem chamada hipérbole para enfatizar alguma coisa. No caso, ele está falando que Jesus fez tanta coisa, tanta coisa, tanta coisa, que é praticamente impossível registrar. Mas não significa que todos, se precisaria do mundo inteiro para conter os livros. Tá? Isso é uma figura de linguagem de exagero, e a Bíblia está cheia dessas figuras de linguagem. A gente tem metáforas e símiles, também é muito importante falar dessas duas. Vale ressaltar que isso aqui não é uma aula de interpretação bíblica, por isso a gente não se aprofunda, mas no site do EBD em Foco a gente tem um treinamento para professores da EBD, que tem lá algumas coisas de interpretação bíblica também dentro desse treinamento. Vamos lá.
No caso, Zacarias 2,8 fala assim, ó, porque assim diz o Senhor dos Exércitos, depois da glória, ele me enviou às nações que vos despojaram, porque aquele que tocar em vós, toca na menina do seu olho. Aqui, no caso, Zacarias usa a figura de linguagem chamada metáfora, onde ele faz uma comparação. Tocar em Israel é a mesma coisa que tocar na menina do olho de Deus. No caso, essa bolinha preta do olho, né? Ou tente tocar nessa bolinha preta do olho do teu amigo que está do seu lado, de um familiar seu. Não vai dar muito certo, não vai deixar. A pessoa fica agoniada. Então, é muito complicado e difícil e machuca. Tocar e meter o dedo dentro do olho de alguém. Isso é algo radical. E da mesma, aí ele usa essa figura de linguagem. Compara, assim, tocar em Israel como tocar na menina do olho de Deus. É fazer algo tão radical que Deus pode tomar uma decisão muito drástica. Então isso é metáfora. O símile é parecido com a metáfora, só que a diferença é que no símile tem como, ou assim como. Muda essa palavrinha, ela muda tudo. Né? Ela tem uma nova, é uma comparação também, mas tem esse como. Porque assim como descem a chuva e a neve dos céus, para lá não tornam, mas regam a terra e a fazem produzir e brotar e dar semente ao semeador e pão ao que come. Assim será a palavra que sair da minha boca. Então ele faz uma descrição bem completa. Olha, assim como desce a chuva e rega a terra e produz o trigo e brota o trigo, e aí o semeador vai lá e depois faz o pão. Assim é a palavra que sai da minha boca. Eu acho muito bonito esse versículo. Ele descreve o ciclo hidrológico, ele vai falar da ciência e comparar esse ciclo com a palavra de Deus, esse processo. E realmente é algo esplêndido, maravilhoso. Quem já plantou algo e viu aquela planta crescer e produzir um fruto, é algo extraordinário aquilo ali. Sabe? Uma produz banana, outra produz maçã, outra produz laranja. Então aquilo é algo extraordinário. É algo que nossa mente não tem a capacidade de entender. A gente pode até explicar o fenômeno natural. Os cientistas podem até explicar. Você pode compreender a explicação científica. Mas a gente não consegue entender realmente como que isso se dá. Isso é tão maravilhoso que ele usa isso para comparar com a palavra que sai da boca de Deus. Então, assim como, assim será. Isso é um símile. A Bíblia está cheia dessas comparações. Então, os autores bíblicos também fizeram uso de vocabulário simples ou rebuscado, a depender do grau de instrução do autor. Em 2 Pedro 3, 15 e 16, né, Pedro vai fazer uma citação de Paulo. Olha só que Paulo escreve, às vezes é muito complexo, que nem todo mundo consegue compreender. E isso tá, assim, não significa que um é mais inspirado do que o outro. No caso, a gente tem Paulo, que era um erudito, falava vários idiomas, tinha uma boa formação, e Pedro, que era simples, um pescador, e teve que aprender o grego ali na marra, talvez, né, para conseguir se comunicar bem dentro do Império Romano, e escreveu a sua carta num grego bem pobrezinho. O grego da carta de Pedro é um grego bem pobre, mas é um grego que está lá escrito e a gente consegue compreender. O vocabulário é simples. Diferente de Lucas, por exemplo, que Lucas ele já era grego mesmo, Lucas era estudado, Lucas era médico, né? Então ele escreve, né, na sua língua materna, um conhecimento bem elevado. Então o Evangelho de Lucas, o livro de Atos, foi escrito num grego bem elevado. Agora isso não significa que um é mais inspirado do que o outro. Deus usa cada um segundo a sua capacidade. Então o emprego dos recursos literários evidencia a cultura do escritor, mas em hipótese alguma invalida a inspiração da palavra de Deus. Então ninguém pode falar assim que a Bíblia não é inspirada baseada em algum desses argumentos. Porque, olha só, Pedro tinha mais instrução, Paulo tinha menos instrução, Paulo tem mais instrução, então isso aqui é diferente. Não tem nada a ver. A inspiração não está relacionada à capacidade da pessoa de escrever. A inspiração está relacionada primeiro, a disposição de fazer a obra. Então a gente vê que os autores bíblicos eles estavam dispostos a trabalhar para o reino, e também da vontade de Deus de usar cada um ali segundo a sua vontade. Né? Tópico 2.4, a linguagem do senso comum. Na descrição de fenômenos científicos, por exemplo, os autores sagrados usaram a fraseologia comum e popular. Então eles sempre se referiam a nascer do sol,
O milagre lá que o sol para, né? Entre aspas, né? O sol parou. A gente pode, alguém pode até falar assim, ah, não, porque isso aqui é um erro, né? A gente sabe que nos dias de hoje o sol está parado, o sol não se move, é a Terra que gira em torno de si mesma e gira em torno do sol. E quando fala que o sol parou, tá, né? Um erro. Cuidado, não é bem assim. Primeiro lugar, isso é uma linguagem coloquial. Não tem uma linguagem para que todos possam compreender. A gente usa isso no dia a dia o tempo todo, e principalmente quem tem formação científica, quando está dentro da universidade, está dando uma aula, usa uma linguagem. Quando vai para o cotidiano, que vai conversar com pessoas analfabetas e tal, pessoas do comum, do dia a dia, já usa uma outra linguagem. Não é porque está menosprezando, enfim, mas é porque justamente o linguajar comum do povo brasileiro, principalmente, ele tem que ser respeitado. E quando você se comunica com alguém, você tem que se comunicar de tal forma que a pessoa compreenda. Então, o objetivo de usar uma linguagem coloquial na Bíblia é fazer com que as pessoas possam compreender a mensagem divina. E usar aqui a questão de que o sol nasceu, né, o sol parou, enfim. Até hoje a gente diz que, né, do nascer do sol, do pôr do sol, mas a gente sabe que na verdade é a Terra que está girando e o sol está parado. A questão do sol parar ali de Josué é uma questão bem mais complexa, que a gente não tem tempo de abordar aqui, mas de certa forma ali foi uma percepção que eles tiveram de um tempo maior que Deus fez acontecer. Se o sol parou, se a terra parou, se for, isso aí não importa, tá? O importante é que o milagre aconteceu e as pessoas tiveram ali o tempo, né, de finalizar a batalha durante o dia. Mas vamos continuar aqui, né? No caso, essa linguagem não ignora os fundamentos científicos, nem desacredita a inspiração da palavra de Deus, apenas busca alcançar a compreensão de todos. Essa questão da ciência, vira e mexe, a gente está tocando nesse assunto aqui. Eu já falei desse tema na aula antecipada da lição 1, na aula da lição 1. No vídeo de destaque, eu ia falar mais um pouco, só que eu gravei o vídeo de destaque, só que tive um problema. Não deu para publicar o vídeo de destaque da lição 1, fiquei devendo. O vídeo foi gravado, mas teve um problema na gravação e não foi possível gravar outro. E eu peço a oração dos irmãos por esse projeto, porque muitas vezes dá errado, irmão. Esse vídeo aqui mesmo é a segunda vez que eu estou gravando ele. Às vezes dá errado, a gente tem que gravar de novo, é cansativo, mas a gente não deixa de gravar. Então conto com a oração dos irmãos, sempre que for orar, lembra do EBD em Foco, lembra do Herberson, ou do Melk, do Antônio Vitor, do Victor Romão. São pessoas que estão trabalhando, produzindo conteúdo, e nós precisamos aqui das suas orações. Tá voltando aqui, né, que eu estava falando aqui, né, eu divaguei um pouco, dos fundamentos científicos. Então, nos vídeos que eu falei dos fundamentos científicos, eu mostrei uma tentativa de provar que a Bíblia ela não é contrária à ciência. Então, eu recomendo você assistir a aula 1, tanto da aula antecipada quanto da aula com slide, tá? Que eu falo da questão da ciência. A Bíblia não é contrária à ciência, ela é compatível com a ciência da sua época. Então, isso é muito importante. E essa linguagem mais coloquial do povão, ela não invalida a Bíblia, a inspiração da Bíblia. Vale ressaltar que a inspiração da Bíblia sempre está voltada para isso, para que todos possam compreender a mensagem de salvação. Tá? Deus está inspirando os autores pensando nisso. Tópico 3. O Espírito Santo e a Bíblia. 3.1. A inspiração do Antigo Testamento. A Bíblia é categórica em reiterar sua inspiração divina. O registro de Juízes ensina que os livros de Moisés são mandamentos do Senhor. Juízes 3:4. Esdras reconhece como inspirados os livros de Jeremias, Ageu e Zacarias. No caso, acerca da lei de Moisés, Zacarias, né, no caso, e os profetas, né, Zacarias ensinou, né, que seus escritos eram as palavras que o Senhor dos Exércitos enviara pelo seu Espírito mediante os profetas precedentes. Então ele cita os profetas precedentes e fala assim, todo mundo que veio antes de mim estava o quê? Inspirado pelo Espírito Santo. O próprio Cristo mencionou a lei de Moisés, os profetas e os escritos como livros inspirados. Quando a gente lê Lucas 24:44, né, disse-lhes, são estas as palavras que vos disse, estando ainda convosco, que convinha que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei de Moisés
e nos profetas e nos salmos. Então o próprio Jesus vai testificar de que tudo o que estava escrito no Antigo Testamento foi inspirado pelo Espírito Santo e aponta para ele, fala da mensagem de salvação. Então essas declarações atestam o Espírito Santo como a fonte originária de inspiração do Antigo Testamento. Os crentes pentecostais muitas vezes têm uma tendência de achar que o Espírito Santo só foi derramado no Novo Testamento e no Antigo Testamento não tinha Espírito Santo. Isso é um pensamento errado. Alguém pode até querer defender isso por aí, mas a maior parte dos teólogos vão defender a ideia de que o Espírito Santo atuava assim no Antigo Testamento. Isso é bíblico, isso está registrado. Então não tem conversão, não tem mudança de vida, não tem transformação se o Espírito Santo não operar. Então no Antigo Testamento, todos os autores, todos os crentes do Antigo Testamento estavam ali com o Espírito Santo, tinham o Espírito Santo dentro da vida deles, e os autores bíblicos, principalmente os autores do Antigo Testamento, foram inspirados pelo Espírito Santo. Então o Antigo Testamento sim é inspirado. Tópico 3.2. A inspiração do Novo Testamento. O Novo Testamento possui dois pressupostos básicos de sua inspiração. Isso aqui é uma interpretação do autor da revista, mas vamos lá, né? Ele fala primeiro da promessa de Cristo de enviar o Espírito Santo para guiar os discípulos. Então Jesus promete que vai vir o Espírito Santo. Essa descida do Espírito Santo se comprova em Atos 2:4, 1 Coríntios 2:10, Efésios 3:5, que no caso, a partir daí, do Novo Testamento, a partir desse período do Novo Testamento, todos os salvos terão, assim, claro, se buscar, né, o derramamento do Espírito Santo sem medidas. No Antigo Testamento, o Espírito Santo era dado sob medida. No Novo Testamento já é diferente, é sem medida. E nesse aspecto, Paulo declara que escreve sob orientação do Espírito e que suas epístolas são a palavra de Deus. Então vamos ler Romanos 15:15. Ele fala assim: mas irmãos, em parte vos escrevi mais ousadamente, como para vos trazer outra vez isto à memória, pela graça que por Deus me foi dada. Então Paulo escrevia suas cartas tendo consciência de que aquilo ali, de fato, era inspirado e servia para a edificação da igreja. Quando Paulo escrevia suas cartas, ele não estava escrevendo algo da sua cabeça que veio do nada. Não. Paulo, ele teve conhecimento de Cristo, ele teve encontro com Cristo. Muitas vezes Paulo fala assim, olha, eu vou escrever isso aqui porque eu recebi diretamente do Senhor. Principalmente a leitura que a gente faz da Santa Ceia, 1 Coríntios 11, é que porque eu recebi do Senhor que também vos ensinei. Então Paulo está pegando o ensino direto de Cristo e ensinando. Isso é válido para todos os autores bíblicos, principalmente no Novo Testamento, que eles conviveram com Jesus. Então, se eles conviveram com Jesus, eles têm realmente o que ensinar para nós. Por isso que a gente crê que é a palavra de Deus inspirada. A gente vai falar mais na frente sobre o cânon das Escrituras em lições posteriores, que é a formação dos livros sagrados. A gente vai ver como que se deu essa formação. De certa forma, Paulo tinha ali a consciência de que o Espírito Santo estava ali usando. Pedro reconhece essa verdade e classifica os livros de Paulo como escrituras. Isso é muito importante, que o próprio Pedro diz que Paulo é escritura. E nessa direção, vários outros textos apontam para a ação do Espírito Santo nos escritos da Nova Aliança. João 16:13 fala assim, ó: mas quando vier aquele Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido, e vos anunciará o que há de vir. Então a gente observa, né, aqui em João, né, o evangelista João, né, citando aqui, né, falando de Jesus, e Jesus está falando que vai vir o Espírito. Ele vai guiar toda a verdade. É claro que o Espírito veio para todos, mas fica bem claro que ali no começo da igreja primitiva, o Espírito Santo usou poderosamente os escritores do Novo Testamento para que nós pudéssemos ter em mãos hoje o livro sagrado que a gente aplica na nossa vida. O tópico 3.3, a obra da regeneração e a iluminação. A Bíblia ensina que o Espírito Santo testifica de Cristo e convence o mundo do pecado, da justiça e do juízo. João 15:26 e João 16, de 8 a 11. Muito claro isso aí. Acho que todo mundo está ciente de que alguém só se converte se o Espírito Santo convencer do pecado. Desse modo, o Espírito Santo atua no processo da salvação e produz a fé regeneradora, que vem pelo ouvir a palavra. Olha só, como que a fé é produzida no coração? Através da palavra. Romanos 10:17, de sorte que a fé é pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. Romanos 10:17 é uma passagem que deve ser lida na íntegra, o capítulo 10 por completo, porque ali você vai entender que só há salvação se tiver palavra pregada. O Espírito Santo ele atua
no caso, no coração do pecador, quando ele ouve a palavra e aplica a palavra na sua vida, no seu coração. Mas é somente se alguém pregar. Tem que ter alguém pregando, ensinando. É claro que a pessoa pode também ler a Bíblia sozinha e ter acesso a essa informação, e ali ela pode se converter. Eu acredito nisso também, da própria pessoa estudando a Bíblia e se converter, depois procura uma igreja, pede oração. Mas a questão toda é, a palavra tem que estar envolvida. Alguém pode até falar assim, uma igreja ali é muito boa, mas não tem palavra. Lá tem poder de Deus, tem milagre, mas não tem palavra. Tem problema aí, tem algo errado. Porque o mover de Deus, o avivamento, salvação de almas, só vai acontecer através da pregação da palavra. Nesse aspecto, o Espírito Santo não apenas inspirou as palavras da salvação, mas também as aplica ao coração humano a fim de regenerar os pecadores. Então, quando alguém ouve a palavra e ali é tocado pelo Espírito Santo, ele resolve aplicar essa palavra na sua vida, aplica no seu coração e é regenerado. Então a gente tem o que? A iluminação do Espírito Santo. A gente vai falar daqui a pouco sobre iluminação, mas já estamos falando dela, né, de forma geral. Sendo de novo gerados, não de semente corruptível, mas da incorruptível, pela palavra de Deus, viva e que permanece para sempre. 1 Pedro 1:23. Então aqui 1 Pedro 1:23, né, fala que nós sendo de novo gerados, não de semente corruptível, mas é o que? É incorruptível porque é pela palavra de Deus que permanece para sempre. Então a palavra de Deus vai transformar nossa vida e fazer de nós uma nova criatura. Sem esse mover do Espírito não é possível nem aceitar, nem entender a palavra de Deus. Então essa ação em conduzir o pecador a compreender as verdades bíblicas chama-se iluminação. Então quando alguém é iluminado pelo Espírito Santo, ele vai compreender uma passagem ali que era difícil, vai aplicar essa passagem na sua vida. Então a iluminação é diferente de inspiração. E a iluminação não é somente quando alguém vai se converter. Parece que o escritor da revista deixou meio que subentendido, seria para quem vai se converter. Não, a iluminação é para todo crente. Você é crente há 50 anos, você está lendo a passagem bíblica e quer compreender o Espírito Santo que vai te iluminar. Então, não existe nenhuma revelação extra, nenhuma revelação nova. Eu fico muito desconfiado quando alguém pega assim, não, agora eu li esse versículo e eu tenho uma revelação nova que ninguém nunca teve. Será, irmão? Quase 2000 anos se passaram que o texto foi escrito, se for do Novo Testamento, no caso, né? Se for do Antigo, tem mais de 2000 anos. Aí, de repente, você vem com essa novidade, não, porque eu tenho uma novidade aqui que ninguém nunca percebeu. Cuidado, essas revelações extras, interpretações mirabolantes, coisas que ninguém nunca viu, a gente tem que ter um pouco de cuidado com isso. Porque assim, não tem uma nova revelação, a revelação é só uma, tem a iluminação para compreender essa revelação. Então a gente chega aqui na nossa conclusão, tá? Que diz assim, a Bíblia é a palavra de Deus escrita, ela foi inspirada verbalmente e seus autores a escreveram inspirados pelo Espírito Santo. A inspiração da Bíblia é plena, todos os livros e palavras da Bíblia têm total e completa autoridade. Esse ensino concorda com a nossa declaração de fé que professa crer na inspiração individual, verbal e plenária da Bíblia Sagrada, única regra infalível de fé e prática para a vida e o caráter cristão. Então essa conclusão resume bem a revista, a lição em si aqui que nós estudamos. E assim, o importante é nós compreendermos isso e guardar no nosso coração. Porque ao ler a Bíblia, entenda que você não tem em mãos um livro qualquer. Você não tem em mãos um romance escrito por qualquer autor da atualidade, por melhor que ele seja. Não, você tem em mãos um livro sagrado. Você tem em mãos um livro que foi escrito pelo próprio Deus, que surgiu no coração de Deus. Então essa inspiração, ela deve produzir em nós um respeito muito maior pelo livro sagrado, pela Bíblia Sagrada. Produzir em nós vontade, fome de ler a palavra, de viver essa palavra, porque ela é a palavra de Deus inspirada. Então que você possa mudar a partir de hoje o seu posicionamento com relação à palavra, amar mais a palavra, buscar mais aprender da palavra, ser mais fiel à palavra, e assim Deus vai te abençoar, em que você possa compreender isso e colocar em prática. Amém? Então chega no final aqui da aula, temos aqui as perguntas para quem vai usar o slide na sua igreja, quer passar as perguntas para os seus alunos. E, mais uma vez, reforçando que no site ebdenfoco.com você tem tudo o que precisa para ministrar uma aula de excelência na EBD. Slide em PowerPoint, que é esse slide que eu usei aqui, a aula em PDF, aula em áudio, cursos diversos.
e muito mais. Tá? Acesse o site, somente acessando o site que você vai ter uma dimensão da quantidade de conteúdo que nós temos lá. Então acesse ebdenfoco.com e eu agradeço você que assistiu até aqui. Muito obrigado, a paz do Senhor. Até a próxima aula.